Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 1-0, né? E nós vamos trazer aqui os números da partida, o público, e vamos trazer uma situação no gol do São Paulo, onde eu falo aqui, né? O Crespo à la Zubeldia, um Crespo diferente, um Crespo como não se vê normalmente. E eu vou trazer essa imagem para você aqui, para você acompanhar, entender isso daí. E vamos falar um pouco dessa partida, como foi. Mas antes, quero lembrar aí a todos e pedir que já deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, porque ajuda muito a gente aí quando vocês fazem isso. O canal divulga um pouco melhor ali no YouTube, certo? Então, primeiro, parabenizar os heróis, né, que foram ao estádio do Morumbi, muita chuva durante todo o dia e choveu durante a partida, né? O campo ali no primeiro tempo estava até muito difícil de buscar um jogo, né, de ter um jogo de fato disputado, um jogo que ajudava mais a defesa do que o ataque, e foi o que o São Bernardo fez, né? Jogando fora de casa, aproveitou para se defender. O São Paulo ainda pôs uma bola na trave com o Ferreirinha, numa bola cruzada pelo Wendel, mas foi tudo que se viu ali, um chute a meia distância do São Bernardo que passou por cima da trave. No primeiro tempo foi isso. Mas os 16.984 torcedores que lá estiveram, uma renda de R$ 619.990, foram, como eu disse, heróis, né? O momento que o São Paulo passa, perdeu para o Mirassol 3-0, discussão no impeachment aí do Casares ou não, que vai ocorrer nessa sexta-feira, a votação, muitos protestos, e uma torcida que está aí ferida, né, com a eliminação da Libertadores ano passado, um mau futebol, jogadores sem receber há 3 meses, uma coisa complicada, e a torcida, apesar de todos esses pesares, fez a sua parte e compareceu ao estádio Monumbi. E aí, no segundo tempo, com menos chuva, com um campo um pouco mais rápido, o Crespo que mudou o sistema de jogo, né? Jogou com dois zagueiros, num 4-3-3 ali, teve o Lucas jogando, né? Lucas Moura de cara, teve o Luciano no banco, teve o Adson no banco, o Pablo Maia está jogando, na lateral esquerda tivemos o Wendel jogando, né? Começando a partida, então assim, na direita o Cedric, o São Paulo com a volta do Arboleda, teve ali alguns momentos de um pouco mais de criatividade. O São Bernardo até começou o segundo tempo bem, deu um chute que o Rafael defendeu no canto direito, e aí teve um escanteio, mas depois o jogo determinantemente foi do São Paulo. O Ferreirinha saiu como titular também, e depois vieram as substituições, saída do Lucas, do Tapia, e a entrada, gente, do Luciano, né, que entrou no segundo tempo, e a volta do Caleri, né? Boa notícia para o torcedor são paulino, foi a volta do Caleri. Ele fez uma partida exuberante? Não, mas já entrou, já segurou uma bola, né? Ali de costa para o adversário, aquela característica do Caleri, muito brigador, voltando, tentando algumas arrancadas, já é um diferencial do São Paulo. O Lucas jogou bem? Não, não jogou bem. Teve muito mal. As características do campo talvez não auxiliaram o Lucas jogar o que tem que jogar, tá voltando de contusão, essas coisas acontecem. Mas se viu um São Paulo que, se não foi brilhante, foi lutador, foi guerreiro, buscou a vitória o tempo inteiro e foi ali confabulado com um belo gol, né? Um gol de quem conhece, né? De quem conhece do riscado, né? Então eu vou trazer o gol e eu quero que você olhe, a câmera está aberta, eu quero que você olhe para o Crespo, tá, gente? Porque o Luciano faz o gol e ele sai ali para comemorar o gol com o Crespo e olha só o que aconteceu. O jogador do São Paulo, Danielzinho, bate, o Arboleda cabeceia no travessão e o Luciano mete essa chapada linda. Mas olha o Crespo aqui embaixo, pulando, invadindo o campo, né? E aí você vê um grupo que está fechado, né?
Aí tentaram encontrar um impedimento no lance de São Paulo, mas o VAR não conseguiu. E aí a chapada do Luciano, um golaço, né, do Luciano, diga-se de passagem, mas um Crespo para do Beldia, né, um Crespo que invadiu o campo, comemorou, extravasou, né, ele precisava disso. Na coletiva ele falou da importância de voltar a jogar no Morumbi, né, desde outubro o São Paulo não jogava lá. Ele falou da importância de revezar os minutos entre os jogadores, então isso foi muito importante para o São Paulo, né? E é legal que ele tenha essa vibração mesmo, porque o São Paulo está precisando disso, né? O técnico, os jogadores, é um momento muito difícil fora de campo, e aí dentro de campo, com a vitória, você tem que às vezes extravasar mesmo. E isso foi muito positivo para o Crespo, né? Em si. Então é importante lembrar disso aqui, né? Da importância do Crespo, ele é o menos culpado nessa história toda, né? O São Paulo teve muitos jogadores machucados ao longo do ano passado, e agora, como ele disse, ele vai ali dosar a carga, trouxe alguns jogadores da base, né? Inclusive o Paulinho entrou em campo, ele que é o artilheiro do São Paulo, lá no Sub-20 na Copa São Paulo, de futebol júnior, ele entrou na partida, quer dizer, começa a criar alguma coisa ali. São Paulo, eu falei aqui na última vez que acreditava que o São Paulo brigava para não cair, né? Continuo olhando com esse cuidado, né? Porque o São Paulo venceu, mas não deu para saber ainda qual é o comportamento, porque o campo não favoreceu a gente saber se ele vai voltar a jogar bola ou não, como é que vai ser. Mas foi uma vitória importante para o torcedor tricolor que precisava dessa vitória, né? E a gente gosta de trazer os números da partida para o amigo do canal. Então vamos lá, ó. O São Paulo teve 52% de posse de bola, contra 48% do São Bernardo, por 9 chutes a gol do São Paulo contra 6 do São Bernardo. 6 desarmes, 6 escanteios do São Paulo, 6 do São Bernardo. 13 desarmes do São Paulo, 23 do São Bernardo. São Bernardo marcou firme, né? Num campo complicado. 16 faltas do São Paulo, 22 do São Bernardo. Um cartão amarelo do São Paulo e 5 cartões amarelos para o São Bernardo. O São Bernardo estava ali com a caixa de ferramenta afiada, né? E trazendo esses números para a partida, que a gente vê que teve uma posse de bola equilibrada, mais chutes a gol do São Paulo, mais um São Bernardo mais combatente que o São Paulo nos desarmes. No fim das contas, para mim, um resultado justo. São Paulo mereceu a vitória e com isso dá um respiro, né? Na classificação, sobe aí para o 10º lugar com 3 pontos, está ali atrás do Santos. Poderia até estar melhor, né? Em relação aí à classificação do saldo de gols, porque teve uma situação diferente aí no jogo. No segundo tempo, o juizão deu um pênalti no Ferreirinha e foi pênalti, tá? Ele toma um trança-pé ali do Júnior Urso. E o que acontece, né? A arbitragem, o VAR chamou e retirou o pênalti do São Paulo, então que não é mais novidade, né? Então o São Paulo já começou bem no Paulistão, 2 jogos e 2 atrapalhadas da arbitragem, né? Lá com o Mirassol, uma expulsão do Mike que não era para acontecer. Não houve motivo para expulsão e o VAR não chamou. E agora, um pênalti a favor do São Paulo, que o VAR chama para o juizão tirar o pênalti. O São Paulo poderia estar agora aí com um golzinho a mais de saldo, né? O saldo de gols do São Paulo, que é negativo de 2, poderia estar com negativo de 1. Mas tudo bem, é arbitragem com o São Paulo aí, isso já está sendo normal, né? Como nós vimos na classificação. E agora o São Paulo tem um desafio muito grande pela frente, né? O São Paulo vai encarar quem? O Corinthians na Neoquímica Arena, domingo, às 16 horas, né? Um jogo aí que vale muito para os dois têm 3 pontos, mas o São Paulo vai lutar lá contra a torcida do Corinthians, que é jogo de torcida única. O São Bernardo, por sua vez, enfrenta o Noroeste em casa no mesmo domingo, no estádio 1º de maio, às 17 horas. Para mim, como eu disse, um resultado merecido para o São Paulo. Notícia boa, retorno do Caleri, retorno do Wendel, retorno do Lucas, é o departamento médico de São Paulo que vai se esvaziando e cabe agora o quê?
a preparação física do São Paulo, saber trabalhar a dosagem correta desses jogadores na parte física, o Crespo equilibrar os minutos nessa fase preparatória, né? E tentar entender que de mais importante na saída desse jogo é que algo aconteceu de importante que ninguém se machucou, nem no jogo anterior e nem nesse, que para o São Paulo já é de grande valia, né? Vamos ver o que acontece, vamos mantendo aqui. Mais tarde eu vou trazer os gols do Campeonato Paulista para o amigo do canal acompanhar aí. E, claro, se você gostou da nossa análise, do nosso comentário, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta mesmo? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.